como que estão as coisas, psicológica, de vestibulando? Tudo tranquilo? Tranquilíssimo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu disponibilizei uma atividade para vocês, uma atividade interativa. Vocês chegaram a dar uma olhada ou não? Você colocou quando essa atividade? Acho que, se eu não me engano, quarta-feira da semana passada, Ah, eu ou vou dar uma quinta. olhada. Nela, inclusive, eu trouxe o exemplo que eu te falei da redação, que foi citado o Gregório de Matos. Se vocês abrirem no Drive, depois vocês vão dar uma olhadinha. Então, galera, essa semana eu estive um pouco mais inativo. Eu não compartilhei o resumo da videoaula, a aula de revisão com vocês, mas foi porque foi motivos pessoais. Eu estou muito cheio de coisa por conta que eu peguei 2 cargos agora de designação, então tá meio puxado para mim. Mas vamos fazendo o possível. Então, vamos introduzir nossa aula da seguinte maneira. Eu gostaria primeiro que vocês fizessem a revisão vocês mesmos. Eu gostaria que pode começar você, Tayla. Hoje você já está até com a câmera aberta, algo diferente. Então, pode começar você. Vamos fazendo uma revisão da última aula. O que vocês entenderam? O que vocês lembram ainda? Porque estudante é assim, tem que estar sempre revisando, viu, galera? Pode ser outra pessoa? Rapidinho. A outra Tayla se disponibiliza. A última aula foi sobre literatura barroca, né? Sim, sim. Vamos ver que pontos que vocês lembram, o que a gente tem que fortalecer aí para a gente deixar bem gravadinho para vocês. Inclusive, na atividade que eu disponibilizei para vocês, tem uma questão que caiu no Enem sobre o Barroco, viu? Bem interessante. Mas eu vou passar ela para vocês. Pode Eu acho resumir que aí para a gente, tá? Aliás, sobre o negócio do Drive, eu acho que a outra Thay, ela mandou no grupo, mas eu esqueci completamente. Tipo, eu vi o link e eu esqueci de mandar, mas hoje, quando eu terminar a aula, eu já mando, tá? Pra ter acesso ao Drive. Mas, enfim, as coisas que eu lembro tem a ver mais com as características, que tem a ver com o cultismo, a sátira também, que os autores trabalhavam bastante com isso, que um dos principais era o Gregório de Matos, e também sobre Aleijadinho, que você até fez uma. Você incluiu ele no coisa que você estava compartilhando a tela. No demais é isso, assim. Tem algum ponto em específico que sim, ficou gravadinho? Porque geralmente a aula é assim, quando a gente tem uma interatividade, tem alguns pontos que a gente chega a ficar assim, fica na cabeça ali, porque assim, a gente vai pesquisar depois. Tem algum ponto que sim, que você gostou mais? Eu preciso dar uma revisada ainda mais no Barroco, porque eu leio muito. E eu sinto que eu pego mais as características, eu entendo mais da própria literatura quando eu leio alguma coisa relacionada. Inclusive, agora há pouco, uns tempos atrás, eu estava estudando sobre realismo mágico e eu só fui realmente conseguir pegar as características quando eu parei para ler um dos autores, o Gabriel Garcia Marques. Então, tipo, eu preciso pegar alguma coisa do Barroco para ler para eu realmente conseguir falar com certeza que das Assim, características, da coisa que eu lembrei. é, Mas então, por isso, por hoje é só mesmo que eu lembro. as escolas literárias elas são muito divergentes. Tem, assim, algumas coisas têm correlato, só que muitas das vezes para a gente assimilar a gente tem que aprofundar mesmo, igual você citou. Uhum. Então, no demais é praticamente isso. Ainda está no sentido estático, da ambiguidade das obras, que as obras eram religiosas, de certa forma, mas tinham obras sátiras também, e isso começou a divergir a igreja começou a dar uma queda. Então, a gente, assim, ficou, até que deu para entender bastante. Sim, deu para entender. O Bruno, eu sei que ele não tem áudio. Bruno, se você quiser escrever, pode escrever aqui para a gente ler, o que você lembra, o que você se recorda, qual que é a sua interpretação sobre a aula, tá? Pode escrever, sinta-se à vontade. E você, Tayla, a outra Tayla, no caso, o que você lembra? O que assim, foi pontos que te tocaram da aula, que te fizeram revisar? Então, na questão barroca, é essa parte mesmo da questão religiosa e da questão
igual eu tava lendo um resuminho assim, dramática da questão. Teve um quadro que eu vi que é bem interessante, dos apóstolos eles colocando o dedo nas feridas de Jesus Cristo, que uma parte artística, né, da questão do barroco. Ah, eu entendi esse tipo de coisa. Tipo Ai, de barroco é tendência. complicado. Não, vou ser bem sincero para você. Das escolas literárias é a que mais vai te causar assim uma complexidade. Tem que estar bem assim. Para você contextualizar o barroco é difícil. Tanto que quando assim a gente vai falar do barroco, até mesmo para o professor contextualizar para vocês é complicado dele passar, porque é uma dualidade muito grande, é um viés muito amplo. Então, eu trouxe uma questão para vocês, que foi uma questão do Enem de 2014. Por que que eu trouxe essa questão? Porque o Enem, como eu disse para vocês, ele tende a surpreender a gente. E talvez se ele trazer uma questão de barroco, eu quero ter garantia que vocês vão acertar. E com relação ao barroco, apesar de ele ser um contexto muito difícil, ai de vocês se vocês errarem, viu? Eu não aceito, não admito. Principalmente porque o que acontece? O barroco é o seguinte, apesar de ele ter uma dualidade muito grande, ele é um tipo, são questões que dá para a gente ter uma certa noção, sabe? Se a gente ter pelo menos uma noção do que é o barroco, da contextualização de dualidade entre religião. E essa questão que eu trouxe para vocês hoje é justamente sobre o cara, sobre o que eu mais, pelo que vocês observaram, é o que eu mais gosto de falar, que é o Gregório. Eu trouxe essa questão para vocês, ela é muito interessante e eu gostaria, primeiramente, eu vou deixar vocês interpretar e depois eu vou ajudar vocês a interpretar essa questão, tá? Eu vou fazer o compartilhamento da tela. Eu tive um problema no computador, como vocês puderam ver, mas vamos lá. Eu vou abrir aqui primeiro, só um momento, tá? Vou abrir no Drive diretamente. Vocês estão com o Drive aberto, hein? Só alertando vocês. A princípio, eu só vou trabalhar essa questão com vocês. As outras quatro eu não vou trabalhar por quê? As outras quatro são questões de vestibular e tem um modelo diferente de questão, entendeu, galera? Então, as outras quatro eu vou deixar para vocês que, caso vocês tiverem interesse em, tipo assim, em debater elas, em que eu traga vídeos sobre elas, aí sim eu vou trazer para vocês. Ao contrário, como o nosso objetivo prioritário é o Enem, eu não vou, assim, gastar muito tempo nelas. Porque são questões com um modelo diferente de cobrança, tá? Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá, compartilhamento de tela. Estão vendo aí, tranquilo? Estão vendo? Sim. Então, quando eu trazer essas questões minhas bonitinhas aí, amarelas, é porque são questões importantes e são trechos importantes. É uma forma que eu utilizo para grifar as questões para mostrar para vocês o quanto são importantes. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem a questão, tá? Eu gostaria que vocês dessem uma lida nela. Vou marcar aqui, tipo, deixa eu ver aqui. A gente 20, eu vou dar o que o Enem dá para vocês. Vou colocar 5 minutos que a gente está começando agora, tá? Vocês têm até 9h30. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura e depois eu vou perguntar a cada um qual foi a interpretação, qual que é a questão que acha que está certa, tá? Só para a gente ter essa estimativa de aula, essa dinâmica, de se resolver questão durante a aula. Pode ler aí, tá? Tranquilo. Na hora que der o horário, eu já
Pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Bateu o tempo. Conseguiram? Fizeram a leitura? Pelo visto, como vocês não terminaram, eu vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês, tá? Finalizou, galera? Quantos minutos vocês gastaram? Conseguiram resolver? Como que foi a interpretação aí? O que vocês acharam difícil, fácil? Pode falar. Vamos dizer assim que dá para você interpretar de diversas maneiras. Dá. Mas aí eu vou, assim, eu vou passar só alguns macetes para ajudar vocês no dia da prova, Sim. viu? Vamos ter calma. A outra Thalia, o que ela achou da questão? Achei bem característico, por exemplo, o texto especificamente. Dá pra perceber que é barroco mesmo pelo teor religioso e como eles fazem as coisas parecerem tanto atos heróicos e tudo mais. Então tá. Só para saber aí, só por curiosidade, qual questão vocês marcaram?
Professor, nesses últimos minutos eu tinha ido até a sala para olhar minha irmã. Você pode mostrar de novo as questões só para eu... Posso sim. Só um momentinho. Mostrei o texto, as questões também. É só as questões mesmo. Eu colocaria C. Tranquilo. A outra tá? Pode parar o compartilhamento já, professor. Obrigado. Eu acho que ou é a C ou a E também, mas eu acredito que seja mais a C. Tranquilo. Eu vou só, assim, contextualizar para vocês e ajudar vocês a resolver uma questão de Enem. Eu acho que essa é a forma mais prática e mais ativa de estudar, viu? Esse é o, sim, para mim é aí que tá onde que o bicho pega. Vamos lá, então. Aqui ele fala assim, com a elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta uma temática expressa por... Se você é um aluno leigo que não leu, assim, em relação ao Gregório de Matos, que não teve, assim, não teve um contexto de aula sobre ele, que só dele, porque eu acho que eu falei só dele, vocês devem estar enjoados de ouvir esse nome. Mas, vamos lá. Se vocês não tivessem ouvido uma aula assim, vocês poderiam marcar qualquer um ou chutar de certa forma. Mas vamos primeiro começar pela qual aquela que extrapola, tá? Vamos começar porque existem três tipos de questões. Tem aquela que extrapola tudo. Tá. A gente vai primeiramente aqui, ó. Só explicando para vocês. Vou fazer novamente o compartilhamento da tela, tá? E vou só comentando com vocês, vocês vão falando o que vocês acham. Primeira coisa, vocês sabem que o Gregório de Matos não era flor que se cheira, né? Sim. Agora vamos parar para pensar. Era forte do Gregório de Matos fazer reflexões? Aqui, ó. Era o forte dele fazer isso aqui, reflexões? Vocês acham que ele gostava de fazer reflexões? Não. Tá, vamos lá. Ele era um cara que se preocupava, assim, com alguma coisa? Ou ele era, assim... Ele tinha alguma preocupação? Ele, tipo assim, ele tá vendo... Vamos se dizer... Tá vendo... Ele preocupava com alguma coisa, assim, em relação à cultura? Era o forte dele? Eu acredito que não. Então vem cá, já vamos marcar o xizinho na hora da prova. A gente marca o xizinho na D e na B, que a gente já viu que não é. Questionamento das práticas pagãs na Bahia. Tá. Vamos aqui. Ele tá fazendo ele tá fazendo algum questionamento aqui? A gente vai procurar geralmente uma conjunção que leve ao questionamento. Na visão de vocês, ele tá fazendo alguma coisa assim que tá questionando um Deus que existe? Não. Tá. Aí vamos. A gente, assim, essa aí ficou meio na dúvida, deu pra doer a cabeça um pouco. Só que aí a gente fala assim, ah, talvez não. Tá. Só que ele fala, tipo assim, ele tá expressando uma visão cética sobre as relações sociais. O que ele tá expressando sobre as relações sociais em relação à sociedade? Ele tá expressando alguma coisa? Não dá pra, tipo, perceber algo do tipo. Eu não achei muito isso, não.
Não Tranquilo. questiona. Só que aí a gente vai pensar o seguinte, ó, com elaboração de linguagem e uma visão de mundo, isso aí vai além do texto. Ou seja, o aluno que não viu o Gregório de Matos, que não estudou o Gregório de Matos, ele não sabe isso não, é onde que ele vai perder ponto, não é? Só que vocês, como teimosas que são, assistiram a aula, vieram, debateram, eu enchi muito o saco de vocês com esse nome, Gregório de Matos, vocês sabem que o Gregório de Matos é um cara muito crítico. Ele é um cara que ele gostava de fazer o quê? Criticar, não era? Ele gostava de alfinetar. Então, aqui, aí você já vê aqui, ó, crítica. O cara era o quê? Crítico, não era? Uhum. Eu dei uma sinopse dele praticamente extensa, muito extensa, falando que ele era um cara crítico. Aí você já viu, crítica velada à forma de governo de Virgínia. Aí a gente fica assim, nossa, letra C ou letra E? Ele tá fazendo algum questionamento. Só que aí você vai aqui, ó. Você vai ler, aí você vai lá e ler o texto de novo. Aí você vai pegar assim, o faraó. O que o faraó fazia com o povo hebreu? Escravizava. Ele escravizava o povo hebreu, certo? E aí, vamos pegar aqui. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode, senão um verdadeiro Deus, que veio estipar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Tá, que veio estipar dessa cidade. De que ele tá falando? Do contexto dele, não é? Uhum. Então ele tá fazendo uma crítica ao quê? O governo? Ao governo dele. Por quê? Ele tá comparando o governo dele, tipo assim, com uma pessoa que assim está à frente da época dele, ele está comparando com um faraó que está escravizando o próprio povo. Como vocês sabem que ele é um cara crítico, que gosta de alfinetar principalmente as pessoas poderosas, ele era um cara que gostava de beliscar e sair correndo, aí vocês já tiraram desse contexto, vocês mataram a questão. Ele é um cara crítico. Vocês já vão aqui, ó, já eliminaram a questão, mataram a questão. Letra C, pontinho para vocês. Bonitinho. Acertaram uma questão média difícil, ó. Já garantiram o básico interpreta. Vocês já fizeram as questões de compreensão de texto, que estão dentro do texto, vocês já acertaram de interpretação, a nota de vocês já subiu, certo? Então aí é onde vocês pegam o contexto das questões. Vocês lembraram que o cara é um cara crítico, vocês trouxeram. Só de você pegar essa primeira palavra aqui, ó, crítica, e você relacionar a comparação que ele está fazendo do governo, lógico que o texto não é um texto dos melhores de ler, galera. Esse tipo de texto aí, ele é um texto, tipo assim, muito fragmentado. Só que aí aí, na última aula, a Tayla fez o seguinte, a Tayla me contextualizou, como que eu posso usar Gregório de Matos numa redação? Aí eu, como curioso que sou, como assim, tipo assim, vamos contextualizar? Eu trouxe uma redação para vocês, galera, que cita ele aqui, que é sobre o tabagismo. E aí ele faz uma comparação, entendeu? Tipo assim, porque ele era um cara crítico, não era? Aí ele já faz aquela comparação. Gregório de Matos, poeta luso-brasileiro, ficou conhecido como Boca do Inferno, por denunciar de maneira ácida os empecilhos que assolavam o século XVII. Certo? Então, aí, ó, olha o que ele trouxe. Ele não trouxe um contexto literário histórico. Então, aí a gente já viu onde que a pessoa ganhou ponto. Entendeu? Tipo, ele trouxe um contexto, olha como começa uma redação assim, de uma forma legal, entendeu? Tipo, se for uma redação que você pode criar, vamos dizer, um argumento contra algo negativo de certa forma. Vamos se dizer, igual, eu não sei se vocês fizeram o Enem ano passado, aliás, esse ano, que o tema foi eram problemas psicológicos, depressão. Você poderia ter citado Gregório de Matos no começo dessa forma também, não acha? Porque eu acho que esse tipo de contexto encaixa em qualquer redação. Então, assim, se eu fosse vocês, eu pegava essa alusãozinha bonitinha e copiava no caderninho de vocês. Porque pode ser algo que vocês vão utilizar como, assim, para começar uma redação. Talvez a gente comece
Eu geralmente, sim, quando não estudava, cara, quando eu tinha muita dificuldade em relação a estudar, eu não sabia como começar uma redação. Aí eu sempre começava assim, no contexto social vigente, e assim, eu ia desenvolvendo. Só que eu não sabia, assim, como encaixar uma alusão de certa forma. E, assim, a alusão agrega muito na redação em si. Então, é legal para vocês também trazer esse contexto histórico. Vamos lá, então. É, vou interromper o compartilhamento e aí eu vou falar de um cara para vocês, no caso. Que, assim, diferente do Gregório de Matos, ele é um cara que é o seguinte: esse cara eu defendo ele. Aí vocês vão me perguntar, nossa, Matheus, por que você defende o cara? Porque eu era um tipo de cara, vamos se dizer, que a igreja, de certa forma, foi um pouco hipócrita com ele. E a gente não vai falar do lado do cara que alfinetava. A gente vai falar de um cara que, assim, servia a igreja. E o cara foi julgado, assim, como um pecador, como a própria igreja, vamos se dizer, foi contra o cara, entendeu? Que é o padre Antônio Vieira. Quem foi o padre Antônio Vieira? A gente tinha o Gregório de Matos, de certa forma, que fazia o bem, escrevia coisas boas a favor da igreja, escrevia coisas más ao mesmo tempo, principalmente críticas, textos religiosos e textos sátiros, entendeu? A gente tinha um cara que era muito dividido. Aí a gente já tinha esse, que, assim, era um padre, galera. Ele era um padre, assim, que ele, na época, era difícil ter pessoas como ele. Ele defendia as classes que não tinham favorecimento. E ele ficou famoso por escrever sermões, na época sermões e romances. Padre Antônio Vieira, assim, eu sou, de certa forma, assim, no contexto literário, é um dos personagens que eu, de certa forma, defendo. Por que que eu defendo o cara? Porque, tipo assim, não há nada que fala dele da forma que fala do Gregório de Matos. Do Gregório de Matos a gente pode falar assim, nossa, esse cara era na época ele era um cara que fez revolução, só que ele é um cara que também, assim, de certa forma, julgou muita gente, falava mal de muita gente, tinha um certo preconceito. Já o padre Antônio Vieira, não, ele era a favor das classes menos favorecidas, que eram, no caso, os judeus, os indígenas na época, entendeu? E ele ficou famoso por conta desses sermões dele. Eu também vou trazer assim, algo dele, vou colocar no Drive para vocês, inclusive eu tô devendo uma aula para vocês de revisão da semana passada, viu? Não esqueci. Mas esse personagem é um personagem legal para vocês, assim, de certa forma, pesquisarem e levarem como, vamos dizer, um dos personagens da revolução da literatura que defendia as classes menos favoráveis no contexto que eles viviam, no contexto social que eles tinham. Porque quem defenderia, vamos dizer, na época, um indígena? Numa época tão complicada da gente, sim, ter como exemplo. Quem defenderia um judeu, o quanto assim o preconceito reinava na época, entendeu? E ele não, ele foi diferente. Ele era um cara que, apesar dele estar dentro da igreja, dele ser base da igreja, dele escrever para a igreja, dele escrever os textos religiosos da época, inclusive praticamente os textos religiosos mais famosos em si, ele falava assim que ele não tinha aquele discurso de ódio, entendeu? Ele era um cara que tinha aquele discurso de, vamos se dizer, de igualdade, sabe? De, sim, defender os menos fracos e colocar isso no contexto religioso. Só que a igreja fez o quê, cara? Tipo, assim, talvez vocês achem até ruim, às vezes, eu tocar nesse contexto da igreja. A igreja, a Santa Inquisição caçou o cara por conta disso, pelo discurso, que ele não tinha um discurso de ódio em relação a essas raças. Ele não tinha uma diferença de igualdade. E aí a igreja caçou o cara. Então, tipo, é um cara para você ficar porra, entendeu? É um cara que, tipo, para você trazer como personagem, talvez, vamos se dizer, eu trazendo no contexto de redação para vocês novamente, mas é porque eu tento ajudar em relação a isso, tá? Eu sei o quanto é complicado. Se vocês forem trazendo um contexto social, vamos se dizer, fala que está falando em relação a preconceito, vocês podem trazer esse tipo de, assim, de figura literária, que foi um cara que, de certa forma, promoveu
não um discurso de ódio, mas um discurso de igualdade, de certa forma, de, tipo, de não julgar as pessoas. E ele foi caçado por isso. Então é um cara também interessante da gente trazer para o contexto da aula, tá? Pesquisem sobre ele. Eu não preparei a aula com relação ao PowerPoint, porque, igual eu falei para vocês, eu estava meio, assim, meio lotado hoje, meio acumulado de coisas para fazer. Inclusive, não deu prazo nem de eu montar. Mas eu vou trazer algumas obras dele. Gostaria que vocês pesquisassem e, inclusive, vou incluir ele na nossa aula de revisão. Eu não vou falar só do Gregório de Matos, não, viu, galera? Mas, com relação à questão, também vou trazer uma questão dele para vocês analisar que caiu no Enem. E para a gente começar, assim, eu vou dar só uma introdução sobre o que a gente vai trabalhar na próxima aula, nas próximas 2 aulas, porque, assim, são temas que caem. Eu só vou começar a dar uma introdução para vocês, porque a gente vai começar o romantismo. Aí eu vou perguntar para vocês qual que é o contexto, o que é que vocês entendem como romantismo, para a gente ter essa interação, o que é que vocês entendem como a escola literária do romantismo. Talvez vocês achem que eu estou indo um pouco depressa, mas é porque a gente tem pouco tempo, viu, galera? Estou só trazendo as questões, os contextos e papum, e a gente vai bombar, tá? Então, vamos lá. O que vocês entendem como romantismo? Pode começar a Tayla. Tem duas, né? Fica difícil, mas pode. Quem vai começar primeiro de vocês duas? Eu ainda não sei literalmente o que seria romantismo. Eu vou esperar o senhor explicar. Não, tranquilo, tá ótimo. A outra Tayla, pode falar? O romantismo, eu sei que tem algumas fases, então eu não vou saber explicar cada uma ou dar muito detalhe, porque eu também nunca estudei muito sobre ele. Mas pelo que eu me lembro, tem bastante a ver com a individualidade, tem bastante a ver com a melancolia, com a valorização do sentimento. E eu sei que um autor do romantismo é o José de Alencar, eu não vou saber dizer muito. O único que eu lembro, assim, que eu acho que é o José de Alencar, eu acho. Não, tranquilo, tá ótimo. Então, vamos começar pelo seguinte: hoje eu não vou falar de autores, hoje eu vou falar da introdução mesmo, do básico, só para vocês terem assim uma indução do que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Tá, vamos começar pelo seguinte: o Barroco não conseguiu romper, de certa forma, o estilo literário classista, assim, aquele estilo literário tão, vamos dizer, tão padronizado. Apesar do Barroco ser uma bagunça, viu, gente? Nossa, difícil. Mas, vamos lá. O Barroco não conseguiu romper. Aí a gente já vai para o romantismo. O que é o romantismo, galera? Assim, a maioria dos textos são baseados em prosas e poesia e são estruturados, assim, numa forma de... É um texto que você vai ler ele, na maioria das vezes, ele vai ter aquele ar de suicídio, sabe? Aquele texto que você vai ler ele sempre, quem estiver escrevendo para você vai com aquele tom de tristeza, vamos se dizer, por que não estás comigo? Por que a gente tá tão longe, tá tão distante? E esse período romantismo é o segundo que cai mais, viu, galera? Por isso que eu estou abordando com vocês já, assim, só breve, porque a gente tem 17 minutos de aula, não vou tentar entrar, vou entrar com tudo na próxima aula. Ele e o modernismo são os que caem mais, mas a outra Tayla praticamente resumiu o que a gente vai falar. A gente vai falar de um estilo de texto que vai trazer melancolia, que vocês vão ter grandes autores, mas são textos geralmente que vão se basear nisso, vão se basear em prosas, poesia, entendeu? Então são textos que vão, de certa forma, trazer um contexto de alguém que estava escrevendo, que não tipo assim, você se foi e eu estou aqui sozinho, de certa forma, tipo, sempre trazendo um contexto de igual eu citei para vocês em relação a suicídio, cara. Porque na época isso era o que esse tipo de melancolia era bem comum, tá? Apesar de vocês achar um pouco estranho, mas na época era basicamente isso. E é uma escola literária que ela vai sim cair, vai ser recorrente no Enem.
igual eu falei para vocês, esse texto que eu trouxe para vocês hoje, eu acho que, assim, vocês viram que foi além do texto. E o romantismo eu quero que vocês vão além do texto também. Se hoje caísse uma questão sobre Gregório de Matos, eu tenho certeza que vocês não iriam errar, porque eu enchi muito o saco de vocês com relação a ele, eu tenho certeza. Vocês, tipo, leu em relação a Gregório de Matos todas as informações dele, qual era o senso dele, qual era o propósito dele. E com relação ao romantismo, sempre vai ter esse traço de melancolia, de paixão intensa que não pode ser vivida, talvez, entendeu? Então, vocês têm que abordar dessa forma. Eu vou trazer alguns textos recorrentes para vocês, questões da mesma forma. O que vocês acharam em relação ao trabalho com questão de hoje? Vocês gostaram da interatividade da aula ou vocês preferem uma aula mais voltada para a explicação igual às últimas, no slide? Pode ser bem sincero, viu, galera? Eu gosto dos dois, explicação e os slides. Eu trago. Aí você vai falar assim, Matheus, por que você gosta de trazer os dois tipos, apesar de consumir muito tempo? Porque talvez vocês pensam que está um pouco atrasado. Porque é o seguinte, o Enem é questão e as questões do Enem são questões de muita dualidade. O Enem é pior que o Barroco, viu, gente? Só para citar para vocês, o Enem é o Barroco 10 vezes aumentado. Então tem uma dualidade muito grande, por isso que eu quero que vocês interpretem ao pé da letra a modalidade de questões. Então, galera, com relação ao que eu vou estar trabalhando com vocês, as questões de vestibular, se vocês quiserem fazer e me mandar, para ver se vocês realmente compreenderam Gregório de Matos, compreenderam o Barroco, e sobre o Padre Antônio, eu vou estar mandando para vocês, tá? Igual eu falei para vocês, a aula do Padre Antônio vai ser gravada, viu, galera? Porque hoje, como eu queria trazer essa questão para vocês de hoje, eu queria ter gastado muito tempo nela, eu não vou ter tempo de falar tanto sobre ele, mas fica dito a vocês, Padre Antônio foi o seguinte, é um cara para vocês ouvirem sobre ele e, assim, sabe aquela figura que você olha no contexto literário que você fala assim, nossa, esse cara era alguém diferente na época. Então, tragam ele para o contexto de vocês. Assim, as obras dele não são obras, assim, de certa forma, que vocês vão ler e vão falar assim, nossa, que coisa interessante, tá? Porque as obras dele são sermões religiosos, tá? É algo mais pro lado da igreja. Mas se vocês lerem a bibliografia dele, vocês vão entender o que aconteceu com ele, assim, né? A minha visão que eu falei para vocês, meu ponto crítico em relação a algumas coisas. No demais, é isso. Com relação ao Drive, com relação à aula de hoje, vocês têm alguma dúvida? Pode perguntar à vontade, viu? Hoje eu tô doidinho pra sanar a dúvida de vocês. Tayla, Bruno pode mandar, pode estar encaminhando. Eu tô vendo que tá com a mãozinha levantada. Pode encaminhar algum texto, talvez você quer fazer alguma pergunta, alguma interação. Eu tô tranquila em questão de pergunta. A outra Tayla, como é que tá? Tá tranquilo também, sem dúvidas? Ótimo. Bruno, alguma dúvida, Bruno? Alguma interação que você quer trazer para a aula? Se quiser escrever, viu? Não, tranquilo, esquenta não. Vamos lá então, vamos partir da seguinte ideia agora, galera. O que vocês estão achando? Vocês estão tendo dificuldade em alguma matéria? Como é que tá? Vocês estão revisando tudo certinho? Agora eu vou mais para o contexto psicólogo, viu? Eu gosto de trabalhar das duas formas. Eu trabalho interagindo com vocês como vestibulando, interagindo com você, assim, em relação a professor, tá?
Eu gosto de trazer a aula, mas gosto de saber porque isso é algo que atrapalha. Como é que vocês estão com relação ao vestibular? Estão ansiosos? Tá complicado para vocês? A maneira das aulas EAD? Vocês querem, assim, alguma coisa que vocês sentem falta em relação às aulas? Principalmente as minhas, viu, galera? Eu adoro crítica. Vocês podem criticar à vontade, viu? Meteu o pau em mim. Tem alguma coisa? Eu acredito que seja a questão dos estudos, assim, porque é complicado você organizar tudo. Igual hoje eu comecei a estudar de manhã, acordei mal cedo, para tentar me organizar tudo bonitinho. Aí eu vi que não deu tempo da forma que eu planejei. Aí deu um pouquinho de desespero, assim. Principalmente eu, que sou um pouco acelerada. Mas eu tô tentando me organizar de todas as formas. Tá, agora eu, assim, vou ajudar vocês com relação a algo que eu acho interessante. Tem uma coisa que se chama, não sei se vocês já ouviram falar, ciclo de estudos. O Bruno perguntou, o conteúdo do Enem vai até que parte? Então, Bruno, o conteúdo do Enem não tem limitação, viu, cara? Vou ser bem sincero para você, a gente nunca sabe o que vai cair mais e o que vai cair menos. O Enem assim, é uma prova surpresa. A gente sabe os contextos que sempre caem, assim, as escolas literárias que sempre são mais cobradas, igual o modernismo. Por quê? O modernismo é muito extenso. O que eu vou fazer? Eu vou dar essas 2 aulas de romanticismo para vocês, no caso, e aí, o que a gente vai? A gente vai partir para o modernismo, a gente vai entrar com pré-modernismo e, sim, tudo em relação ao modernismo, cara, mas tudo é recorrente, é muito difícil você contextualizar o Enem. Sim, nas outras matérias talvez é um pouco mais fácil, na literatura é muito complicado, porque a literatura ela interage muito com o português, com a interpretação de texto, então é um pouco complicado. Tayla, você falou aí o que eu ia falar com relação. Tem uma fórmula de estudos, assim, que eu chamo de fórmula mágica, porque para mim foi o que resolveu. Eu não sou a pessoa que consigo seguir cronograma, até porque, igual hoje eu tive 3 horários de automação agrícola, ética e direito trabalhista, no caso. Tipo, são disciplinas que eu estou ministrando no técnico, então não tem uma contextualização de horário muito legal. O que eu faço? Quando eu quero estudar, quando eu estou estudando com objetivo, principalmente quando eu estou estudando para concurso, e quando eu estudava para vestibular, eu passei a usar isso também. Cara, tem uma coisa que se chama ciclo de estudos. Como que você organiza esse ciclo de estudos? Ele é como se fosse uma roletinha. Se você separa assim, tipo, você viu que tu tem muita dificuldade em matemática, química, tu vai pegar e vai colocar, tipo assim, nossa, tem muita dificuldade, grau A. Vou colocar 5 horas semanais de cada matéria. Se tu consegue estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia. Tu fala assim, nossa, vou estudar 5 horas semanais de matemática, 5 horas semanais de química, e você vai colocando a recorrência. Viu que você tem mais facilidade em geografia e literatura, vamos dizer. Tu coloca 3 horas, 2 horas. E esse ciclo, tu não vai estudar ele por cronograma, tu vai estudar ele até ele se esgotar, entendeu? Tipo, porque quando a gente faz cronograma, a gente coloca assim, vou estudar 1 hora de geografia, 1 hora de história e 1 hora de física. E, tipo, a gente coloca tudo em linha certinho e pensa que vai fazer tudo certinho. O ciclo de estudos, não. O ciclo de estudos, como que ele vai te permitir estudar? Ele te permite estudar, assim, de forma recorrente o tempo que você tem. Se você começou a estudar às 14 horas e parou às 15h30, vai diminuir 1 hora e meia daquele ciclo. Só que o seu objetivo não é estudar 3 horas por dia. O seu objetivo é zerar o ciclo semanal. Então, se um dia você estudar 5 horas e no outro você estudar 2, você estudou 7 horas do ciclo semanal. É algo que talvez não desmotiva a gente em relação ao estudo. Porque quando a gente faz um cronograma e a gente segue esse cronograma, se tu esquece de estudar um dia porque eu era assim, tu perde a motivação para estudar e tu começa a estudar só na outra segunda-feira. Já aconteceu comigo um monte de vezes. Então, tipo, utiliza esse modelo de ciclo. Eu vou estar disponibilizando no Drive também, viu, galera? Vou estar ajudando vocês com isso. Beleza. E vocês vão entender como que ele funciona. Eu vou disponibilizar um vídeo explicando melhor como que esse ciclo de estudos funciona. Para mim, funcionou. Se vocês não conseguirem se adaptar a cronograma e não conseguirem ser muito organizados com estudos, eu tinha um pouco de dificuldade de me organizar, toda a vida eu tive em relação tanto como professor como aluno, vocês vão ter mais facilidade com esse ciclo. Porque o estudo ele é feito de forma reversa, igual você sabe que agora você está estudando, você está tendo um estudo passivo.
O estudo ativo que vai resolver seus problemas na hora do Enem é o estudo que você estuda em casa, que você vai revisar depois dessa aula aqui. Então, tragam isso para vocês. O estudo, vocês não estão estudando, vocês estão sendo estudantes passivos. Vocês só vão ser ativos quando vocês sentarem na mesa, cara no livro, questões, resolver questões, e esse é o estudo ativo, quando vocês vão treinar o que vocês entenderam aqui. Tipo, se eu falei de Gregório de Matos essa aula, amanhã tu vai estudar sobre Gregório de Matos. Tu vai fazer, vamos dizer, 20 questões do cara. Tu vai elaborar 20 questões, fazer as 20 questões de certa forma. Você vai ver os pontos fortes e pontos fracos, onde você deixou de compreender e onde você compreendeu. É assim que você gabarita a prova. Só explicando para vocês, no contexto. É assim que se estuda, assim que tem um estudo reverso, você, tipo, se você fez 10 questões, você acertou 7, 3 questões você vai saber por que você errou, entendeu? Você vai procurar onde que você errou, onde você tem que revisar para encontrar o defeito naquela matéria, suprir aquele bloco onde vocês não têm. Exemplo, se vocês não estão compreendendo, você está no contexto literário mesmo. Se vocês não estão entendendo por que Gregório de Matos tinha uma dupla personalidade, é porque vocês não estudaram a introdução ao barroco. Como que vocês entenderiam? Entendeu? E isso é para se pensar. Todo esse tipo de estudo em relação a estudo se baseia no estudo reverso em relação a isso. Estudo ativo é aquele estudo de questões. Por isso que eu recomendo o ciclo de estudo para vocês. Vocês, vamos dizer, vocês têm 5 horários seguidos. Deu amanhã, vocês vão revisar em cima desses 5 horários que vocês têm. E o que vocês puderem complementar de matéria, vocês complementar meia hora de matéria, vamos dizer, meia hora de literatura. É o tempo que vocês têm disponível para complementar a literatura. Tipo, vamos dizer, igual, vocês sabem que a próxima aula eu vou falar do romantismo, né? Então, o que vocês vão fazer? Se você estudou meia hora do romantismo, você já vai entrar na minha aula sabendo um pouco. E eu vou complementar o que você sabe. Entendeu? Então, isso é aprendizado, isso é estudativo. É isso que vai diferenciar quem é aprovado de quem não é. Entendeu? Então, eu recomendo muito isso a vocês. Vocês querem que eu realmente disponibilize esse ciclo para vocês, ou vocês não têm interesse nessa modalidade de estudo? Porque, assim, isso foi algo que me dificultou a minha vida. Eu não tive quem me ensinasse a estudar quando eu comecei. Por isso eu apanhei um pouco. Só que hoje em dia eu tô tentando ajudar vocês. Pode colocar no Drive, eu achei interessante. Eu quero ver se dá certo para mim. Não, tranquilo então. Eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Com relação à aula, como essa aula a gente viu barroco, a outra a gente viu barroco e na outra a gente viu barroco. A primeira a gente só viu introdução colonial. A próxima a gente vai entrar com romantismo e depois 2 aulas de romantismo e depois a gente vai morder o modernismo, vai engolir ele, certo? Vou encerrar a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mais uma vez, lembrando vocês, ninguém falou comigo no e-mail o que eu passei para vocês, tá? Sobre o coisa. Vamos agilizar isso aí, porque mediante ao que eu tiver contato com vocês vão ter mais acesso às aulas. E, tipo, eu quero deixar mais questões. Igual, era mais fácil de eu ter comunicado em relação às questões que eu deixei para vocês, se, assim, tivesse essa interação pelo menos por e-mail. Então, se vocês puderem olhar o e-mail de vocês sempre, tipo, toda semana eu vou deixar um e-mail com o que eu deixei correlato lá. Eu deixei aula correlato, eu vou colocar lá para vocês. Ó, deixei 2 aulas, 2 videoaulas e um bloco de questões para vocês fazerem. Só para vocês treinarem mesmo, viu, galera? Eu não faço por mal, não gosto de encher o saco, principalmente até porque é complicado isso para vocês. Eu sei que vida de vestibular não é fácil, vocês não têm muito tempo. Mas eu cobro muito em relação a essas coisas porque foi o que faltou para mim quando eu era estudante. Então, vamos encerrar por hoje. Muito grato a vocês, tá? Vamos fazer o possível para dar certo. Lembrando que foguete não tem ré. Vamos para cima e vamos ser aprovados, tá? Até mais. Boa noite. Boa noite.